Olá, crianças! Tudo bem? Aqui é a tia Rebeca, mais uma vez. E hoje eu vou contar para vocês uma historinha muito legal, assim como todas as outras historinhas que eu e a tia Carol estamos contando para vocês todos os sábados. E a história de hoje é uma história muito legal, porque ela vai falar de um menino bem pequenininho que conseguiu derrotar um homem bem grandão. Quem será que adivinha qual é a história? É a história de Davi e Golias. Então, se você já está aí assistindo esse vídeo, chama seu irmãozinho, sua irmãzinha, senta aí bonitinho na sua cama, no sofá e presta bastante atenção na história de hoje, porque mesmo você sendo pequenininho, você pode ser usado por Deus. Então, a gente vai ouvir a história agora, então presta bastante atenção. Há muito tempo atrás, tinha lá em Israel um menino chamado Davi. E o Davi, ele era esse menino de cabelos ruivos. Cabelo ruivo é aquele cabelo que parece meio vermelho, sabe? Ele era um menino de cabelos ruivos, só que ele era pequenininho. Ele devia ter uns 17 anos, um pouco assim, mas ele era baixinho. E sabe o que ele fazia? O Davi, ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhinhas do pai dele. O pai dele era o Jessé. E ele cuidava das ovelhinhas do Jessé, do pai dele. Ele tinha outros irmãos, ele era o mais novo. E a função de Davi era cuidar das ovelhinhas. E Davi era um ótimo pastor de ovelhas. Ele cuidava muito bem das ovelhinhas do pai dele. Ele levava elas para pastar, né, para comer. Ele levava elas para tomar água. Cuidava bem, se tinha algum bichinho nelas, ele cuidava, tirava o bichinho. E enquanto ele cuidava das ovelhas, ele também adorava a Deus. Ele cantava, ele tinha uma harpa. A harpa é um instrumento com várias cordas que a pessoa toca com os dedos, assim, olha. E ele tocava essa harpa e cantava músicas para Deus. Então, ao mesmo tempo que ele trabalhava cuidando das ovelhinhas, ele também estava adorando a Deus. Olha que legal. E um dia aconteceu que apareceu um urso enorme para querer comer as ovelhinhas do Davi, as ovelhinhas que o Davi cuidava. Só que Deus estava com Davi. E Deus ajudou Davi, Deus deu uma força bem sobrenatural para Davi. E Davi conseguiu matar o urso. O urso morreu. Ele conseguiu matar o urso e proteger as ovelhinhas que ele cuidava, que eram as ovelhinhas do pai dele, do Jessé. E você pensa que parou por aí? Não parou por aí. Outro dia, sabe o que apareceu? Apareceu um leão. Apareceu um leão para querer comer as ovelhas de Davi. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que Deus deu uma força de novo, deu uma força sobrenatural para Davi. E Davi conseguiu matar o leão. Ele matou o leão. E aí as ovelhas dele continuaram protegidas. Então olha que legal, Davi adorava a Deus e quando Davi precisava, Deus ajudava Davi para cuidar das ovelhinhas dele. Mas acontece que lá em Israel estava acontecendo uma guerra entre o povo de Israel e contra os filisteus. Os filisteus eram inimigos do povo de Israel. E a gente sabe que o povo de Israel era o povo de Deus, escolhido de Deus, né? E os filisteus, eles eram um povo pagão que adoravam outros deuses. Eles não eram um povo muito legal, sabe? Então, naquela época tinha o rei Saul, que era o rei de Israel. E eles estavam, então, num campo de batalha. Pensa assim como se fosse um campo bem grande. E de um lado tinha um exército, que era o exército de Israel. E do outro lado, o exército dos filisteus. Mas acontece que esse exército dos filisteus, eles tinham um gigante chamado Golias. Olha que grande! Golias tinha quase 3 metros de altura, ele tinha 2,90 metros. Olha quanta coisa!
Ele tinha então quase 3 metros de altura, ele era um homem muito alto e muito forte, ele vestia essas roupas aqui todas de bronze, muito fortão ele era. E acontece que Golias estava ameaçando o povo de Israel. O Golias gritava assim: "Oh, vocês que dizem ser do povo de Deus, que dizem adorar ao único Deus. Ei, vocês, se vocês enviarem um único homem que venha lutar contra mim e ganhar e me matar, nós seremos os seus escravos. Vocês podem pegar tudo que a gente tem aqui do povo dos filisteus e nós seremos seus escravos. Mas tem que ser um homem que me mate. Agora, se for o contrário, se eu matar esse homem que vocês enviarem, vocês vão ter que ser nossos escravos." E o povo de Israel ficou tremendo de medo. Eles não sabiam o que fazer. E agora? Olha o tamanho desse homem. Como que eles vão fazer? Como que a gente vai fazer para matar? Que homem que vai ter coragem de matar esse homem? Ninguém tinha coragem. Nenhum homem do exército de Israel tinha coragem de lutar contra Golias. Nem o próprio rei, o Saul, tinha coragem. E um dia o pai de Davi, o Jessé, falou assim: "Davi, vai lá no exército, lá onde o exército está juntado, lá na batalha, e fala para os seus irmãos, leva um pouco de comida para os seus irmãos." Aí Davi deixou as ovelhinhas dele com outro pastor, né? Ele deixou as ovelhinhas dele para serem cuidadas por outro pastor e foi até lá até o exército para falar com os irmãos dele. Agora a gente vai continuar a história na parte 2. Não perca, hein? A gente vai continuar no próximo vídeo. Então, crianças, vamos continuar, hein? Então, a gente parou no momento que o pai de Davi, então esse é o Jessé, o pai de Davi falou assim: "Filho, vai lá no exército de Israel, lá onde os seus irmãos, porque os irmãos mais velhos de Davi estavam lá lutando, eles eram soldados do exército de Israel." E o Jessé falou assim pro Davi: "Vai lá e leva um pouco de comida, leva um pouco de pão, de queijo e tal, leva um pouco de comida para seus irmãos para eles ficarem um pouco mais fortes, né, para lutar nessa batalha." Aí, então, o Davi, ele foi, tchurururu, aí ele foi. Quando ele chegou lá, ele viu, né, esses aqui eram os irmãos dele. Aí, quando ele chegou lá, os irmãos dele estavam morrendo de medo. E ele ouviu de longe o Golias gritar de novo aquela mesma ameaça que ele estava fazendo: "Vocês, mandem um pouco, mandem alguém para lutar contra mim, mandem alguém para lutar contra mim." O Golias estava falando lá de longe: "O Deus de vocês não pode ir contra mim." Ele estava insultando o Deus de Israel. E acontece que o Davi ouviu isso quando ele foi levar comida para os irmãos e perguntou: "Quem é esse homem? Quem ele pensa que é para falar desse jeito do nosso Deus, o Deus de Israel, o único Deus?" E aí, os irmãos dele não gostavam muito dele, sabe? Os irmãos dele não quiseram responder. Aí ele saiu e começou a perguntar para outras pessoas, né? Ele começou a perguntar para outras pessoas do exército, assim: "Quem é esse homem? O que ele quer?" E os homens falaram: "O Golias, aquele homem é o Golias. Ele é muito alto, muito forte. E ele tá ameaçando a gente. Ele tá falando que nós temos que enviar algum homem para lutar contra ele. E se esse homem matar Golias, os filisteus viram nossos escravos. Mas se Golias matar o homem, a gente vira escravo deles." Só que ninguém queria lutar contra Golias. E aí o rei Saul falou assim, o rei Saul apareceu, né, lá pro exército dele, falou assim: "Olha só, gente, os súditos, né, exército de Israel, se um de vocês, se um homem se dispuser a lutar contra Golias, você vai ter uma recompensa muito grande, vai ganhar." Ele falou que ia ganhar bastante moedas lá e até ia poder casar com a filha mais velha dele. Olha só, era uma recompensa muito boa. Então, o Davi falou assim, isso que o Davi era pequenininho, hein? O Davi falou assim: eu vou lutar contra Golias." Mas o Davi não foi lutar contra Golias só por causa da recompensa. Sabe o que ele falou?
ele disse assim: eu não vou deixar desse jeito. Não pode ficar desse jeito um homem que serve a um Deus que não é o nosso Deus querer ameaçar a gente. O nosso Deus é muito mais forte. O Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. E ele é o único Deus que pode derrotar esse homem. Então eu vou lutar. E aí o Davi foi lá, na verdade ele foi falar com o Saul, falou que ia lutar. Aí o Saul falou assim: então tá bom, eu vou te emprestar minhas armaduras. Aí o Saul emprestou, colocou em Davi o capacete, colocou em Davi, né, todas aquelas coisas lá, aquela roupa de soldado. Só que Davi não se sentiu confortável. E aí ele falou assim: ai, rei, eu não vou usar isso aqui não. Eu não vou usar isso porque tá me incomodando, eu não vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer com essa roupa. Davi tirou tudo, ficou com a roupinha simples dele mesmo. Aí sabe o que ele fez? Ele foi até um riachinho bem aqui, assim, aqui perto. E ele pegou, perto desse riacho, ele pegou a funda dele, né, aqui nesse bolsinho. A funda dele, ele pegou algumas pedrinhas. Ele pegou algumas pedrinhas e colocou na funda dele. Eram umas 2 pedrinhas, 3 pedrinhas. Colocou aqui. E foi lá onde estava o Golias, lá no campo de batalha. Ele chegou para Golias, na verdade antes ele orou a Deus e falou pediu que Deus ajudasse ele. Ele disse assim: o mesmo Deus que me ajudou a matar o leão e a matar o urso é o mesmo Deus que vai me ajudar a derrotar esse homem do outro exército, esse homem mau. É o mesmo Deus poderoso que vai fazer esse impossível. Então Davi foi até lá e sabe o que ele fez? O Golias estava com a espada dele, ó, a espada, a proteção dele aqui, né, que ele estava usando. Ele estava todo assim com a roupa dele para lutar contra Davi. Davi foi só com uma fundinha, olha só. Mas Deus estava com Davi. E sabe o que aconteceu? Ele pegou a funda dele, girou assim, olha, girou a funda dele e tacou a pedra. A pedra saiu voando e foi e bateu na testa do Golias. Bem aonde o capacete não tinha, foi bem na testa onde o capacete não cobria. Bateu na testa, a pedra bateu na testa do Golias. E sabe o que aconteceu? O Golias caiu no chão. O Golias caiu no chão e morreu. Olha que milagre! Davi, só com uma fundinha de nada, conseguiu derrotar um homem enorme e super forte. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque Deus estava com Davi. Então Davi foi lá, cortou a cabeça do Golias com a própria espada do Golias e levou para o rei Saul. E o exército de Israel inteiro ficou muito feliz e agradeceu muito Davi. E os filisteus os filisteus até saíram correndo, fugindo, com medo. E aí o exército de Israel ficou corajoso, sabe? E saiu correndo atrás dos filisteus para acabar com os filisteus. E essa é a história de Davi e Golias. Essa história mostra pra gente que para Deus nada é impossível, que não importa o nosso tamanho, se a gente é pequenininho assim que nem Davi, se você é baixinho que nem Davi, ou se você é um pouquinho mais alto, ou se você é até altão, não importa o seu tamanho. Deus pode usar a sua vida se você fizer que nem Davi, se você adorar a Deus, se você colocar o seu coração diante de Deus, que nem Davi fazia, mesmo quando ele só cuidava das ovelhinhas. Lembra quando Davi só cuidava das ovelhinhas do pai dele? Quando o trabalho dele nem era lutar, era só cuidar das ovelhinhas, ele já adorava a Deus. Então, é isso que nós temos que fazer. Independente da circunstância, temos que adorar a Deus e aí Deus vai nos ajudar. Quando nós nos colocarmos diante de Deus e pedirmos pela sua ajuda, Deus irá nos ajudar. Por isso que Deus ajudou Davi a derrotar um gigante que era muito maior do que ele. Porque para Deus nada é impossível, ele pode fazer tudo. Tá bom, crianças? Então a gente vai falar o versículo. Fica ligado, no próximo vídeo a gente vai falar o versículo. Então, crianças, esse é o nosso versículo de hoje.
está lá em Mateus 19, capítulo 19, versículo 26. E diz assim, olha, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Vou ler de novo. Mateus 19, 26. Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, crianças, para Deus, todas as coisas são possíveis, independente do seu tamanho, independente da sua idade, independente de quem você é. Você sempre pode orar para Jesus e pedir que Ele realize o impossível na sua casa, na sua vida, nos seus sonhos, tá bom? Agora nós vamos fazer uma oração. Feche os seus olhinhos e nós vamos fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigada por essa historinha, muito obrigada porque a gente pôde aprender sobre a história de Davi, que conseguiu derrotar um gigante, mesmo sendo pequenininho, porque o Senhor estava com ele. O Senhor ouviu a oração dele porque ele tinha fé e porque ele adorava a Ti. Me ajude a sempre Te adorar, me ajude a sempre orar e me ajude a sempre ser um bom filho para os meus pais, assim como Davi era, que cuidava das ovelhas do pai dele com muito carinho. Me ajude a ser um bom filho de Deus, que eu sempre possa orar, ler a Bíblia, ouvir as historinhas e sempre também possa contar para os meus amiguinhos. E me ajude a ser como Davi, que confiou em Deus para passar pela situação difícil. Em nome de Jesus, amém.